bem lentos em relação a isso. Só que a favela não deixa de ser um lugar perigoso. Ela não deixa de ser um espaço violento. Muito pelo contrário. A violência ela ainda aumenta. Os anos 2000 na favela, ele vai ser o período onde o aumento da violência entre facções, entre a violência do Estado nesses territórios vai aumentar mais ainda. A grande questão é paralelo aos projetos sociais que entram dentro desse lugar. Quando acontece em Vigário Geral a chacina, aparecem, na verdade, grupos culturais, né, que promovem a cidade. E aí os meninos aparecem. Na verdade, a ONG foi o Afro-Reggae, que começa trabalhando com Afrolata, em Vigário Geral. Nesse período, esses meninos eles são capazes de criarem, por exemplo, um grito, uma chamada, uma forma de se identificar com o seu território, que ninguém na cidade do Rio de Janeiro podia entender que fosse possível jovens de favelas fazerem isso. Eles começam a gritar: capa de revista, folha de jornal, somos Afro-Reggae de Vigário Geral. Isso era inédito, porque jovens negros desses territórios estavam reivindicando um lugar. É aí que a gente começa, que a sociedade, de um modo geral, começa a olhar para esses territórios. Há um evento em Copacabana, onde o Caetano Veloso leva para o seu show de Réveillon o grupo, né, com o Anderson, que era o vocalista, cantando uma música, contando uma história de uma música de um rapaz que estava preso e uma menina que vai visitá-lo. Ora, como uma menina negra, uma adolescente negra ou mestiça, vai visitar um rapaz negro da favela na cadeia, esse espaço da favela, para os jovens, para qualquer morador, é um espaço desumanizado. E aí o Anderson canta com a menina nesse Réveillon em Copacabana. Espere, não se desespere, quando se ama, tudo se supera. Espere, não se desespere, quando se ama, tudo se supera. Aquilo ali foi um alvoroço que deu, porque era você começava a olhar para aqueles jovens daquele território com outro olhar. É o primeiro momento que eu acho que a gente começa a olhar para a favela de um outro jeito, de uma outra forma. Então, a violência ela continua, entretanto, a questão dos projetos sociais começam a fazer parte desse território. A gente chega no ano 2000 com esse referencial, e aí daí para frente a gente vai ter diversas discussões sobre isso. Enfim, só para andar um pouquinho mais, né, a gente vai ter aí as propostas de ocupação das favelas com as UPPs. Então a gente entendia que a questão dos direitos humanos iriam, na verdade, estar presente. Não dá para dizer que não teve avanço, porque nos anos 90 meninos morriam dentro desse território e nenhuma voz era ouvida dentro desse território. Hoje, esses territórios, em função, né, desses movimentos de direitos humanos que começaram a surgir, olhando para esses territórios, ainda muito pouco, né, porque tem um problema dentro do território de favela entre o Estado e esse território, mas o avanço foi de que não fica tão em vão, entre aspas, a morte de um adolescente e tal, que hoje pelo menos veicula para toda a sociedade, né? A gente está vivendo um momento reacionário muito forte em relação a tudo, em relação a esses territórios. E a gente está vivendo um conflito, né, de avanços ou retrocessos. Você quer progredir ou quer retroceder? E eu acho que a favela está dentro desse lugar. Eu acho que hoje, a questão dos direitos humanos hoje, ela precisa avançar dentro desses territórios, ela está nesse território. Eu acho que dentro do território de favelas hoje, há uma necessidade muito maior, de um diálogo muito maior com o Estado, que olhe para esse território, para essas pessoas, para esses indivíduos como cidadãos. E não é num contexto formal, não é num contexto formal, é num contexto mesmo, num contexto humano da coisa. De olhar
de você me olhar, de você entender que eu faço parte desse lugar, dessa cidade, que eu também tenho esse direito, que a minha porta não pode ser violada, que a minha filha não pode ser chamada de isso e aquilo, que o meu filho, pelo fato da cor da pele, o agente de segurança não pode subir e já automaticamente colocá-lo nesse lugar de traficante, e mesmo assim, se ele for traficante, ele não pode ser eliminado. Quer dizer, essa memória reacionária, conservadora que o Brasil tem, de querer proteger alguns grupos, determinados grupos, isso tem que acabar, porque há uma juventude que morre, e a gente até hoje está vivendo esse drama.